Bem-vindos, eu sou João Henrique Faria, estrategista político, já fiz mais de 100 campanhas e nós estamos aqui com o Alcateia Cast, que é um programa que vai trazer para você essas nossas experiências da Alcateia Política e mais de uma série de convidados que virão aqui para conversar conosco e que vocês vão poder acompanhar e curtir. Olá, eu sou Nilson Hashizumi, profissional de marketing, estrategista, e vamos aqui acompanhar, junto com os nossos convidados, trazer uma série de informações, novidades do mundo do marketing político, bons e maus casos de eleições e mandatos, onde a gente vai ter a oportunidade, então, de trazer o melhor para que possam se desenvolver os nossos ouvintes. Porque nem sempre tudo dá certo, né, Nilson? Nem sempre. Então a gente tem que saber que há coisas boas e coisas ruins que acontecem dentro de uma campanha política. E aqui, está aqui a cadeirinha, ó. É aqui que os nossos convidados vão sentar e vão conversar conosco, batendo papo que vai formar, informar, trazer muita novidade para você que gosta do mundo do marketing político. Alcateia Cast. E vocês vão conhecer hoje os membros da Alcateia Política espalhados por todo o Brasil. Do Espírito Santo, Cílio Neto. Fala João, fala Nilson, Cílio aqui, diretamente do Palácio Anchieta, aqui no Espírito Santo. Passando aqui para desejar muito sucesso no novo programa, o Alcateia Cast. Vai ter muita conversa boa, muito assunto sobre marketing político. E aqui no Espírito Santo tem muita coisa boa para ser falada também. Beleza? Conte comigo, tamo junto. Do Mato Grosso do Sul, Edson Panes. Oi João, oi Nilson. E aí galera, se conectaram no Link TV Digital, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, dando pontapé inicial do lançamento desse novo projeto do Alcateia Política, que é o Alcateia Cast, um espaço dedicado à discussão da política, dedicado à discussão ao marketing político e dedicado à discussão das eleições que se aproximam. É com muita alegria que eu estou aqui dividindo esse espaço com todos vocês. Do Rio Grande do Sul, Michel Lenz. Olá Nilson, olá João e a todos vocês que acompanham o Alcateia Cast. Aqui é o Michel Lenz, da cidade de 3 de Maio, no interior do Rio Grande do Sul. E é um prazer estar aqui com vocês hoje como um cofundador da Alcateia Política, esse coletivo de estrategistas com diferentes formas de pensamento, percepções, experiências e habilidades que se reuniu para auxiliar políticos e líderes a construir seus projetos políticos de sucesso. Quero desejar aqui muito sucesso ao Alcateia Cast, que este seja um canal que venha a contribuir para que os políticos, governantes, suas equipes entendam a importância que tem o marketing e a comunicação na construção da democracia em nosso país. De Belo Horizonte, Gabriel Scarpellini. Fala moçada, eu sou o Gabriel Scarpellini, apaixonado por campanhas políticas e o lobo mais maluco dessa alcateia. Eu quero trazer aqui das Minas Gerais, além de muito caos e pinga boa, o que acontece na política local e regional de cada um dessas milhares de Minas Gerais espalhadas pelo estado. Estou aqui em BH desejando boas energias para o Alcateia Cast, que isso traga muito aprendizado e muito crescimento para a galera do marketing político do Brasil inteiro. Forte abraço, Nilson, parabéns pela iniciativa, Matheus, sucesso para a Liga TV. E João, para você aí, cara, você sabe que é um beijo na careca, né? Também de Minas Gerais, Marcos Ferreira. Obrigado, João, obrigado, Nilson, obrigado a você que está nos assistindo pela audiência desse grande projeto que é o Alcateia Cast. Estamos firmes nessa caminhada rumo às eleições de 2024, compartilhe com os amigos, fale com todos os profissionais aí do meio político, porque aqui vai ter muito conteúdo. Eu, Marcos Ferreira, profissional da área aí do marketing político, estratégia e operações de campanha, estarei junto com essa turma no dia a dia compartilhando muita informação com vocês. Grande abraço! E quem está com a gente aqui é o Christian Jauch, está lá em Santos, em São Paulo, e vai bater um papo com a gente hoje. Christian, gostaria primeiro que você se apresentasse. Os outros 5 da Alcateia, os outros 5 membros já se apresentaram. Por favor, fala um pouquinho sobre você. Olá, João, Nilson, é uma honra participar desse primeiro programa da Alcateia Cast, né, o primeiro de muitos. Bem, apresentando rápido, eu sou o Christian Jauch, sou publicitário, já estou aí nessa caminhada aí completando 20 anos, né, com estratégia política, design e também com um diferencial aí que é a questão das eleições de OAB, né, que é uma expertise que eu, ao longo desses últimos anos aí eu consegui me especializar bem.
Bem, e estou aqui, já fiz campanhas, né? Já participei de campanhas na estratégia desde municipais, estaduais e federais, e estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês aí esse conhecimento. Bacana, Christian. E hoje você está aqui para participar com a gente nesse primeiro momento do quadro Tá Lá no Blog, que é um quadro que a gente tem sobre os artigos que os membros da Alcateia escrevem e colocam no blog da Alcateia Política. Então, a Alcateia Cast estreia hoje o Tá Lá no Blog. Tá Lá no Blog. Christian, diz pra gente qual é o artigo que você vai analisar desses todos que você já escreveu aí para o nosso blog da Alcateia Política. Faz uma síntese inicial pra gente. João Nilson, eu escolhi um que tá lá no blog, que eu acredito que ele é um dos muito importantes para quem vai começar, né? Que é a importância dos dados e de pesquisas na elaboração de estratégias políticas, né? Hoje nós estamos num mundo cada vez mais complexo e interconectado, né? E a tecnologia tem um papel fundamental nisso. Então é preciso de uma base de informações para determinar as nossas escolhas nessas estratégias. Mesmo que para mim isso seja um fato, eu vejo muita gente pautando suas escolhas em palpites, ideias ou informações de uma bolha muito pequena ao redor, sem muita técnica, sem muitas vezes tá mais preocupado em ficar de bem com o chefe, né? E todo mundo pode ter certeza que isso não vai acabar nada bem. Então, nesse aspecto, os dados e as pesquisas se tornam ferramentas fundamentais para quem quer acertar. E aí que aquela máxima, né, contra dados não há argumentos, né? Então é esse ponto. E, João, pegando esse gancho, eu levanto aqui 2 pontos fundamentais, né? E a primeira grande questão desse assunto é a primazia dos dados, né? A qualidade desses dados. Né? Bom, perguntando especificamente sobre essa questão da primazia dos dados, você pode falar um pouco mais para a nossa audiência a respeito do quão importantes são esses dados e como é que eles podem se transformar em informação estratégica? Sim, a busca de fontes de dados e institutos de pesquisas confiáveis, ela se torna fundamental, né? Porque, como eu digo, para você ter informações, você tem que tomar muito cuidado com informações distorcidas ou que não possam refletir a realidade, né? Então, por exemplo, eu dou um exemplo bem simples e parece bobo, mas não é, né? Você vai num restaurante vegetariano, perguntar para as pessoas o que elas acham do consumo de carne, é óbvio que será negativo. Parece óbvio, mas muita gente vem errando isso, né? E aproveita esse gancho que toda e qualquer pesquisa tem seu custo e não é toda hora que, às vezes, a gente consegue fazer pesquisa. Então, eu não vou entrar no mérito aqui do tipo de pesquisa, se ela é digital, se ela é quali, se ela é quanti, se ela é focal, mas o foco principal aqui é convencer, né, e mostrar que é fundamental essa ação e fazer essa ação de forma correta. Então, na minha opinião, é muito mais importante ter uma pesquisa que possa refletir o sentimento de um nicho e que valide uma hipótese do que uma pesquisa e essa pesquisa mostre, né, o que tem de melhor ali, o que mostra o sentimento das pessoas, do que uma pesquisa que vai mostrar se eu sou melhor do que o outro, do que o vizinho, né? Aquelas pesquisas que às vezes são chamadas de corrida de cavalo, né? A pesquisa de sentimento, você consegue dados importantes para pautar suas ações e construir reputação de maneira sólida. Já a outra é muito volátil, né? Basta um fato diferente no próximo dia que para esse resultado mudar, né? Basta uma ação diferente, uma fake news, um ato, né, que muda completamente, né? Aí onde vem a segunda questão, né, que é o desafio da interpretação desses dados. Isso, viu, Christian, que eu queria entrar agora e conversar com você. Quer dizer, levantamento de dados é uma coisa, agora é preciso fazer a leitura disso de uma forma correta, ou seja, é preciso dar uma interpretação correta para esses dados que são captados. E você também trata disso no seu artigo. Com certeza, porque você não adianta ter dados bons, sólidos, de qualidade, se você não souber interpretar, né? Embora dados sejam, sem dúvida alguma, valiosos, a interpretação também é fundamental, né? Nesse aspecto é muito importante você fazer exercícios e deixar preconceitos do lado de fora da sala quando estiver fazendo uma análise, para ela ser imparcial, né? E para você conseguir te extrair o máximo dela.
E, na maioria das vezes, o ideal é que tenham profissionais e consultores para analisar esses dados, fora da bolha, para a gente não ter aquelas opiniões enviesadas. Né? Eu não sei se vocês já escutaram, né? Muita gente já escutou aquela frase, tem o 10º homem na sua equipe, né? Ele serve para discordar da unanimidade, para você refletir e ver se realmente a sua visão não está distorcida. Né? Essa é uma frase ali que ela não vem só do marketing político, mas já tem num filme, né, de 2013 do Brad Pitt, do Guerra Mundial Z, onde você tem o 10º homem para discordar e fazer você refletir. Essa discordância geralmente é fundamental, esse ponto diferente na curva, né, para que possa gerar uma discussão e, de fato, não ter aquela visão única a respeito dos dados, né? Exatamente. Né? Em síntese, esses dois são os dois grandes pontos, ter dados de qualidade e uma análise, né, sem viés, né, para você ter a possibilidade de construir uma estratégia de comunicação política e eficaz. Né? E aí tem aquela máxima que eu comentei agora há pouco, contra dados não há argumentos, mas ela só é verdadeira com uma condição, se a análise estiver baseada em uma abordagem imparcial, cuidadosa, né, feita por um profissional qualificado, né? E não adianta nada eu te dar bons ingredientes para preparar uma deliciosa receita se você não sabe ler corretamente aquela receita. Com certeza vai ser um fiasco, né? Muito bem, Christian. A gente quer agradecer, antes de tudo, pela sua participação aqui no primeiro programa. Está lá no blog e, com certeza, a nossa audiência vai ter a possibilidade de consultar todos os artigos que a Alcatea regularmente publica através desse blog. E aí a gente convida você, viu, Christian, a continuar aí com a gente, porque daqui a pouquinho tem um papo com o nosso querido Marcelo Vitorino no quadro Marqueteiro Não. Daqui a pouco o Marcelo chega e vai estar conversando com a gente logo em seguida aqui. Um abraço, Christian. Um abraço, até mais. Nilson, João. Alcatea Cast. Marqueteiro Não! Olá, hoje a gente começa no nosso quadro Marqueteiro Não, né? Nós estamos trazendo então aquele que é a nossa maior referência hoje no marketing político, um dos papas do marketing político do Brasil, um pioneiro na área do digital, mas importante dizer, não só o digital, mas também no presencial, para vocês, Marcelo Vitorino. Boa tarde, Marcelo. Muito prazer, Nilson. Obrigado, João. É ótimo estar podendo falar entre amigos, né? Bom demais. É uma conversa diferente. Isso, é um papo. Essa é a ideia e, assim, de um modo geral, levando em consideração toda essa a generosidade pela qual eu conheço você nós já tivemos oportunidade de trabalhar juntos em campanha. Sim. Tenho certeza que você tem aqui, no mínimo, uma boa história para contar, que, lógico, não começa no digital e imagino que, mais do que tudo, você pode até falar de novos projetos, né? Claro, não, eu estou aberto ao que vocês precisarem. Então... E a gente estava conversando antes, né, na hora de convidar, não vamos convidar o Marcelo e tal, mas será que o Marcelo vem, nós gostamos do Marcelo, ele gosta da gente, vai conversar, vai ser um papo bom e vai ser o quê, Nilson? A cereja do bolo, mas é a cereja do bolo da estreia do Alcatea Cast, é o nosso primeiro programa, então você está na nossa estreia, vai ser excelente isso para nós, estamos muito felizes com a sua presença. Eu que agradeço, vocês dois são profissionais já experimentados, então eu fiz questão de estar presente. Bom, é uma satisfação antes de tudo, então muito obrigado por ter vindo. Agora, Marcelo, eu já não quero enrolar muito. Na prática, eu gostaria de que você contasse um pouco para a gente de alguns desses desafios, porque afinal de contas você sempre se apresenta como alguém que já trabalhou para todo mundo, né? Sim. E eu imagino que isso tem um preço também, né? Ter trabalhado para todo mundo. Fala um pouquinho. Tem. Trabalhar no marketing político, quando você é muito novo, né, você começa com um lado. É muito difícil um profissional ir para o marketing político e ele não ter lado. Aí ele começa trabalhando só com um padrão ideológico que ele acredita. Aí depois, com o passar dos tempos, você vai ficando um pouquinho menos jovem, um pouquinho mais inteligente, né, e menos preconceituoso, e você vai abrindo mão desse negócio. E você percebe que, democraticamente falando, conservador, liberal e social tem que ter um espaço na mesa.
leva um tempo. Uhum. Eu acho que o profissional de comunicação política ele começa a ficar bom aí quando realmente o cabelo começa a branquear. Aí ele começa, não, então tá, eu não sou mais tão militante e passa a ser profissional. Uhum. Quando você só trabalha com quem você gosta, você não é profissional. Uhum. Tem uma base que nós da Alcatel discutimos muito, que é o seguinte, dentro dessa linha que você acabou de apresentar e que a gente já conversou sobre ela em outras vezes, no curso de pós-graduação e em outros momentos, mas tem uma coisa que é fundamental e que aí não dá para abrir mão. É o respeito à democracia e ao Estado democrático de direito. Aí tem um corte, pode ver que você vai amadurecendo e vai vendo que as vertentes têm lugar à mesa, mas o extremo não. Uhum. E a extrema-direita, extrema-esquerda, isso não cabe dentro de vamos dizer assim, dentro de um universo civilizado. O que é extremo não vem para uma mesa. O que está acontecendo na Argentina é um caso... Eles passaram ali de um processo social-democrata mais à esquerda, aí namoraram com o Macri, o namoro não foi bem, eles resolveram voltar ao peronismo e o peronismo foi pior, e aí agora eles estão falando, bom, se o liberal não foi bom, o peronismo foi pior, vamos explodir o país e vamos botar esse doido do Javier Milei. Quer dizer que se tudo deu errado, vamos destruir e começar de novo? Tá, Marcelo, mas então, você está tocando num ponto que eu acho que vale a pena a gente explorar. Na Argentina está tendo essa movimentação. A gente viveu o governo Jair Bolsonaro. Sim, 2018 aqui foi anos. assim também. Os Estados Unidos tiveram o Trump, mesma coisa. Né? E mesmo na Europa a gente viu a ascensão de vários representantes da extrema conservadora. Sim. Né? O que isso para você significa? Cara, você tem um pêndulo que ele é natural, que ele vai indo e voltando em relação... geralmente há uma polarização entre social-democrata e conservador na maior parte dos casos. Por que não tem tanto pêndulo com liberal? Porque a maior parte dos países não tem uma estrutura tão boa a ponto de ter governos liberais. Liberal é bom quando você tem saúde muito bem, educação muito bem, renda, pouca distorção social. Ué, aí para que você precisa de um Estado grande? Quando o social não está no discurso, ele está na prática. Exato. Então, assim, você pode ter uma política mais liberal num país de primeiro mundo, vamos dizer assim. Então, o que acontece? A gente fica nesse pêndulo. A gente trabalha um pouco da parte assistencialista e volta para os valores morais. Aí tem crise, conservadorismo. Vai bem, volta para o social. Então, isso é meio que natural. O que vem acontecendo, principalmente depois da internet, a internet trouxe coisas maravilhosas e eu sou um adepto delas. Mas depois da internet a gente passou a ter uma cultura de espetáculo muito grande. Essa é uma realidade. O ser humano ele é hedonista, ele gosta de ser visto, ele gosta de ser curtido, de ser compartilhado. E aí ele entra num negócio que mesmo ele sem ser o primeiro da turma, ele é tudo isso. Então, o que vem acontecendo? Não é que a extrema-direita tem ganhado força. É que antigamente as pessoas que tinham um pensamento extremado se sentiam à margem. Elas não tinham espaço no macro, porque o macro era dominado pelo discurso. E tudo bem. Quando vem a internet, começa a juntar os extremos, o extremo de lá, o extremo do outro, e eles começam a se juntar, coisa que antes não acontecia. Então, na sua sala de aula, você tem 50 pessoas. Quantos são extremos ali? 2, 3, 5? 10% da tua sala é extremo? É. Pois é, então na sua sala ele ficava constrangido. Porque ele tinha 90% contra. Agora, juntou esses 10 aqui com 10 da sala do lado, com a 10 da sala do outro, na internet começou a fazer número, e aí você tem, claro, uma exposição maior. Porque a parte que estava encolhida, quando vê a oportunidade de se colocar, ela se coloca com muita força e fome. E a parte que já estava falando não tem mais a mesma fome, né? Que a gente fala a eleição, por exemplo, eleição de sucessor, ela é terrível. Porque todo mundo que vem de 8 anos de administração pública, né, vai ter agora a prefeitura. Sim. Qual que é a eleição mais perigosa que tem na prefeitura? A de sucessão. Tem um grupo político que está há 8 anos no poder. E agora vai trocar o chefe dele. Enquanto esses caras estão 8 anos no poder, tem um outro grupo 8 anos fora. Quem tem mais vontade de vencer? É quem está fora. E esse que ficou 8 anos no poder, ele passou por um segundo teste
Sim. para continuar, para ficar mais 4 anos. Está contemplado. E quase sempre, aí eu queria que você falasse sobre isso, existe aquele tal do político eucalipto, Marcelo, ele não deixa nascer nada em volta, ou seja, a única liderança é ele, eu sou o prefeito, a liderança sou eu, ninguém no meu grupo eu deixo crescer. Você tem isso muito, você tem alguns políticos que eu considero meio Luís XVI, né, o Rei Sol. Então, eles têm essa característica de ser o Rei Sol e tal, isso não costuma acabar bem, né? A história da Revolução Francesa mostra que talvez não seja uma boa você ser o único cara que manda em tudo. Isso acontece com frequência, mas acontece, eu acho que antes disso, dentro dos próprios partidos. Tá. Então a gente começa nos partidos políticos a não ter renovação. No partido, não se deixa a liderança crescer. Aí ele já cresce ali se acotovelando. Uma cadeia de comando engessada. Então ele sai de uma juventude partidária, com muita sorte, ele consegue ser içado para participar de uma mesa, e aí com muita sorte, muito jogo, ele vira um candidato e vira o político em mandato. O que ele aprendeu a fazer a vida toda? A não dividir espaço. E como é que você vê que isso se reflete em termos de comunicação política, no sentido principalmente da disputa, na direção do eleitor? Olha, a sorte para esses camaradas que deixam para a última hora, entre aspas, é que hoje você tem internet. Antigamente, quando você não tinha internet, todo o período eleitoral era concentrado em 48 dias, era muito difícil você eleger esse poste, mas muito difícil. Então, quando você tem pré-campanha, quando vem a pré-campanha, esse jogo muda um pouco. Porque a gente tem tempo de construir e a pessoa não precisa mais ser um poste. Então agora dá. Nós estamos os candidatos à sucessão do ano que vem têm que começar a ser apresentados agora para a população. Para chegar em março, opa, já conheço esse cara. Eu estou vendo as sucessões em vários lugares do país que os prefeitos não fizeram, assim, grandes nomes. Nós vamos conversar no próximo programa com o Gabriel Scarpellini em Belo Horizonte. Sim, conhece. A pesquisa Datatempo recente deu que 72,8% não conhecem o prefeito, que era o vice que substituiu o Calil. Curitiba é o Greca, é o atual prefeito. Quem que vai ser o sucessor? Ele concentrou toda a comunicação nele. Aí, Rio Verde, em Goiás, tem um prefeito muito popular. Quem que vai ser o próximo? Ainda em Goiás, Anápolis, Roberto Naves, cara muito centralizador e muito quem resolve. Não tem sucessor. Isso é muito comum. Então, para quem vai fazer sucessor, eu te digo que é uma eleição difícil. Mais do que a reeleição. E, em alguns casos, mais do que a primeira eleição. A primeira, você tem um time e está com vontade de entrar. Você é pedra. Você não é janela. Isso. É muito melhor ser pedra do que janela. E é mais fácil. Você falou de trekking. Você prefere 3 em 3 dias? Você prefere trekking diário? Como é que você trabalha com trekking? Eu trabalho com trekking diário, mas com aquela média que você despreza os dias. Tá. Então, assim, você faz o trekking diário, mensura de 3 em 3 e vai desprezando. E vai desprezando. Ótimo. Marcelo, me diga uma coisa. Nós estamos passando por um processo, né? Que no Brasil fala-se muito em polarização. O tempo todo está se falando em polarização. Se a gente vem aí do passado para cá, polarização PT-PSDB, aí depois tem um intervalinho ali com alguma coisa, mas aí vem agora com o bolsonarismo, né? E o PT. Quer dizer, agora já não é um partido, porque o Bolsonaro era PSL, vai para o PL, enfim. Mas ainda falando-se em polarização. E muita gente também dizendo o seguinte, que a eleição de 2024 é uma porta para a eleição de 2026, Sim. no sentido do crescimento do centro. Ou seja, de tentar romper com os polos. Você acredita nisso ou você acredita num avanço do PT em função do governo Lula? Olha, eu não acredito que a gente abandone as polarizações. Mas isso eu não acredito por um motivo muito simples, por falta de cultura política. Tá. Então, eu não sei como você era quando você era adolescente, mas eu era binário. Isso aqui é certo, aquilo é errado. Isso aqui é bom, aquilo é ruim. Eu era um adolescente assim, porque na minha cabeça ou era ligado ou era desligado. Pronto. Aí quando você vai ficando mais maduro, você entende que entre preto e branco tem uma gama de tons.
Eu acredito que o mesmo se aplica para cultura política. Uhum. Quando a pessoa é muito leiga, ela entende que aquele é o vilão e aquele é o mocinho. Daí, quando você vai conhecendo, você vai estudando, não, mas peraí, aquele cara que eu achei que era o mocinho, ele também tem posições que eu não concordo tanto. E aquele que eu achei que era o vilão também não é tão ruim assim. Mas isso só acontece com cultura. Né? A chave para você combater preconceito é conhecimento. Então, você vai falar com uma pessoa que não conhece política, que ela não estuda o que acontece por trás. Ela olha e ela só pensa, aquele é o vilão e aquele é o mocinho. Então fica uma discussão dicotômica. Por isso que a polarização não muda. Entendeu? Não é culpa da política. Uhum. É culpa da ignorância de não conhecer de fato a política a fundo. E aí você não vê nuance. Ah, esse político presta, o outro não presta. E a gente sabe que não é assim. Uhum. Pô, Vitória, você está achando então que as pessoas não têm maturidade política? Não, eu estou afirmando. Uhum. Não estou achando, estou afirmando. Uhum. Eu faço quali e eu vejo isso. É assustador os grupos de quali CD. Assustador. Eles não sabem a diferença de deputado para prefeito. Eles acham que o deputado tem que fazer as coisas do prefeito, o prefeito faz o deputado. Eles não veem a política como a gente vê, que ela é tão complexa e vasta. Não. Uhum. Esses caras não fazem o que eu preciso. Ou esse cara faz o que eu preciso. Agora, voltando aqui, Marcelo, para 2024, para o Brasil e para a nossa profissão. Ok? Tá? Como é que você está vendo o universo para o profissional de marketing político, pensando nas eleições do ano que vem e pensando que se essa oposição, já que ano passado na última eleição, 2020, foram 63% de reeleições, ou seja, nós temos muito mais candidato de oposição, mas com uma chance muito menor, se a gente seguir os padrões das últimas 5, 6 eleições para prefeitos. O que fazer agora? O que fazer para botar na cabeça dessa turma, principalmente que é de oposição, que tem que ter pré-campanha, que tem que formar reputação, que tem que desenvolver um trabalho sério? É que a gente ainda tem que contextualizar, né? Porque a eleição de 2020 foi completamente atípica. Uhum. Então, assim, 2020 zerou o jogo. A gente vinha com processos eleitorais, 12, 16, estou falando só de eleição municipal, que vinham tendo uma lógica eleitoral. De 16 para 20, a gente já tem algumas mudanças importantes. Por exemplo, impulsionamento de conteúdo. Entra em 17. Não tinha até 16. Rede social era só orgânico. Sim, só Uhum. Aí vem dependia da boa vontade da militância. pré-campanha. Começa ali em 18. Ou seja, impulsionamento de conteúdo e pré-campanha só teve uma vez, que foi em 2020. E aí tem outras coisas também. Cláusulas de barreira. Aham. Mudaram de lá para cá. Então você tem uns elementos novos nesse jogo. Até 16 a coisa tinha um ritmo. Então a gente estava caminhando aí nos 30 por hora. Quando vem 2020, a regra do jogo já é outra. A campanha tem que ser mais pegada e tal. Só que vem a pandemia. Então a pandemia faz com que a campanha não tenha a velocidade ainda que ela deveria ter, com a regra nova. Então é importante lembrar que sem a parte da proporcionalidade na escolha dos vereadores também muda muito. Não tem mais aquela divisão que tinha antes. Uhum. Então hoje a chapa precisa ter uma boa chapa de vereador, senão não tem vereador. A não ser para aqueles que fizeram federação e aí estão num outro imbróglio também. É outro problema. Uhum. Então, o que vai acontecer? Provavelmente 24. Nós tínhamos uma eleição em 2016 que o país estava se recuperando de uma crise econômica. A gente sempre tem que contextualizar as coisas para ir para frente, né? Sim. A Dilma deixou o Brasil com 2 PIBs negativos. Isso nunca tinha acontecido na nossa história. Nunca. É o primeiro presidente a fazer 2 PIBs negativos, contando suas gestões. A gente teve PIB pequeno ou negativo no Brasil em 63, aí veio o golpe de 64. Nós tivemos em 83 e, coincidentemente, tivemos as diretas. Uhum. Você vê como a gente é ligado à economia. Nós tivemos em 91 e tivemos o impeachment do Collor. Voltamos a ter fracassos econômicos com Dilma em 15 e 17 ou 14 e 16. Eu não vou lembrar exatamente. Mas foi mais ou menos assim. Ou seja, você vê como a gente é sensível à economia. Uhum. A economia vai mal, você troca político.
Bolsonaro teve um PIB negativo, mas ele foi mascarado pela pandemia. E aí, ninguém vai culpá-lo. Então, 16, estávamos em meio a uma crise econômica. A campanha estava indo para um lugar, escolhas conservadoras. Vem 20, aí, não 20 veio a pandemia. Então, a taxa de reeleição não é real. A taxa de reeleição é de 45, 46, mas diante de uma pandemia, você teve 50% a mais de reeleição. E é normal. Você teve uma campanha com menos tempo, você teve uma campanha em que as pessoas não sabiam se elas estariam vivas ou não. Com menos rua. Com menos rua, a gente fechava a porta para o candidato. Foi isso que aconteceu. E aí você aumenta a força de quem está no mandato. Bom, corta agora para 24. Não tem pandemia, você precisa da velocidade por causa das regras eleitorais, você tem impulsionamento e tem pré-campanha. Então, assim, o jogo está claríssimo. Não joga quem é burro e não percebe que está na frente dele. Olha, você tem que usar a pré-campanha. Por quê? Porque a regra é essa. Então, se você não usar, o outro vai usar. Candidato agora, bicho, que não usar a pista toda, não vai chegar no final. Se tivesse que eleger, Marcelo, 3 coisas que um candidato a prefeito no ano que vem tem que fazer e 3 coisas que ele não pode fazer de jeito nenhum, o que você diria? Vamos limitar a 3. 3 de lá e 3 de cá. Tá, primeiro o que ele deve fazer, eu acho terapia. Vocês vão falar, rir. Eu sabia que vocês iam rir, mas... Porque para ser candidato tem que ser doido. Não, cara, porque é o seguinte, isso daí... Não, eu sei que é engraçado, mas ao mesmo tempo é trágico. Quando vocês estão cuidando de times de campanha, eu imagino que vocês devam ter a mesma dificuldade que eu de encontrar pessoas com equilíbrio emocional para estar numa campanha eleitoral. E é um dos primeiros quesitos não é? Que a gente olha. Porque campanha eleitoral tem muita pressão, o tempo é curto. Tem adversário direto, você tem milhares de variáveis e você tem que ter equilíbrio emocional, correto? Não dá para ficar administrando conflito interno se tem tantos conflitos externos que você tem que administrar. Na carreira das pessoas, eu estou falando aqui que profissionais que já passaram do nível de gerência. Você, quando é profissional, está lá ainda na operacional, você ser meio destemperado, tudo bem. Você passar a noite na canjibrina, tudo bem. Aí você vira coordenador, já diminui. Para você virar diretor, você não vira diretor sem equilíbrio emocional. Para você virar chefe mesmo, presidente ou algo assim, você não faz isso sem equilíbrio emocional. Você pode ter o talento que você quiser. Sem equilíbrio você não vai. É verdade. Pode reparar. É verdade. Aí, quando a gente fala com um candidato, ele se preparou emocionalmente para disputar uma campanha? A maioria não. E aí ele começa a trazer problemas da vida dele, da história que ele já devia ter olhado, os problemas dele de infância, os problemas dele com o pai, com mãe, com o irmão, com coisas que falaram para ele na adolescência. E ele começa a transportar isso para um ambiente de campanha que já é um ambiente complicado e hostil. Então, bicho, você vai fazer uma campanha eleitoral, primeira coisa, vai tratar a tua cabeça. Bacana. Sabe? Porque... Então tá no topo. É a cabeça do candidato que faz a energia da equipe. Cara, eu estava na campanha do Alckmin em 2018. O Alckmin de 2018 é completamente diferente do Alckmin de hoje. 2018 era um Alckmin magoado com a traição do Dória. Era um Alckmin muito sentido ainda com a perda recente do filho. E a gente tem que entender isso daí. Claro. Mas tudo tinha a ver com aquilo ali. As dificuldades. Eu fui fazer a campanha do Wilder para Senado de Goiás e foi a primeira campanha da minha vida que eu tive que montar 3 times diferentes. Nunca tinha me acontecido. Montei um time, deu errado. Montei o segundo time, deu errado. Aí eu falei, opa, tem coisa aí. Liguei pro Wilder, vem cá. Você tá certo que você vai ser candidato? Ou você tem dúvida ainda? Não, a gente tem que ver e talvez... Opa! Cheguei no que está acontecendo. O coração do candidato não estava onde ele devia estar. Quando ele firmou que ele ia ser o candidato, eu consegui montar o time. Passou confiança. Entendeu? São coisas assim, mas tem relação? Não sei explicar por quê, mas tem. A cabeça do candidato manda na equipe. Tá. Então, primeiro lugar é isso. Segundo lugar, se afastar de todo mundo que diz amém para você.
Cordão dos puxa-sacos. O cara só diz sim para você, manda pro teu adversário. Dá esse presente de Deus para ele. Porque é um problema. Quanto mais poder você tem, mais gente para dizer sim você tem. É verdade. E pouca gente para te falar o que você precisa ouvir. Uhum. E aí você começa a ficar em dúvida. E isso gera todo um conflito, inclusive de posicionamento. Terceiro lugar, e obviamente, então no segundo, você afasta todo mundo que diz sim, você vai ter que escolher gente que seja profissional e que não tenha medo de te contradizer. Pronto, então, você preparou o ambiente. Primeiro a cabeça, depois a equipe. E o terceiro lugar, eu considero que você deve fazer pesquisa. Não ser professor de Deus, não achar que é cheiro, sabe? Não, eu tenho uma intuição, porque o dedão do meu pé esquerdo, quando ele dói, eu acho que eu tenho que falar sobre saúde. O pessoal está dizendo que lá no distrito está ótimo para mim. Então. E aí, quando você não trabalha com pesquisa, primeiro que você não entende o que é o mundo lá fora. Você está acostumado, político assim, está acostumado a ver numa bolha. E as pessoas dizem para ele o que ele quer ouvir, e ele adora isso. Se ele não gostasse, não tinha tanto baba-ovo junto. Ele gosta. Ele gosta pra caramba. É verdade. Tanto é que eu não faço muita amizade quando eu faço campanha, não. Tô nessa linha também, rapaz. Eu não tenho feito acho que o Nilson é mais... O Nilson é mais diplomático. É mais diplomático. A gente não faz muita amizade em campanha. Eu faço até amizade depois da campanha do candidato. Durante... Eu publiquei um videocase da campanha do Marcos Rocha. Sim, eu vi. E lá ele falou, não, Vitorino é duro. E o cara tem que vencer. Depois que ele vencer, aí a raiva dele passa, entendeu? Bom, então o terceiro lugar é você ficar de olho realmente no que está acontecendo, fazer a pesquisa direitinho, contratar uma equipe séria de pesquisa, não contrate qualquer um, faz qualitativa. O pessoal gosta muito de quant. Eu acho legal o quant. Mas quant é corrida de cavalo. Né? Quem está na frente? Isso. Só mede momento e acabou. Quali é o negócio mais sério. Então, esses são eu acho que as três coisas principais do candidato. Entre eles eu falei o que ele não pode fazer. Isso. Meio que eu acabei falando os dois juntos. Você foi dando o contraditório do positivo e do negativo. Eu já vi boas campanhas terminarem muito mal e vi campanhas ridículas vencerem. Então, quando você vai avaliar, você vê que tem muito dessas três pautas. O próprio candidato, o que está no entorno dele e a percepção que se tem do cenário. Vou te dizer que isso formata o jogo. Marcelo, tá lendo o quê? Rapaz, nesse momento eu tô lendo relatório de Quali. Tá difícil fugir, né? Não, tá muito complicado. Eu não tô conseguindo ler outras coisas. Estou com uma dificuldade enorme. Por quê? Eu não sei se isso está acontecendo com todos os profissionais, mas eu estou sendo muito demandado agora para falar se o cara vai ou não vai. Então os partidos vêm me contratando, às vezes não é nem partido, às vezes até pessoas próximas ao candidato me contratam para checar se o cara tem chance ou não. Então o que eu mais estou lendo agora, vou te falar, Relatório de pesquisa. Análise pra caramba, porque a gente faz um trabalho de diagnóstico muito grande. Sim. Então, vou ver se o Nilson tem chance. Cara, são 3, 4 semanas de coleta de dados. Presença virtual. Tudo, adversários, tudo. Aí vem essa maçaroca de informação para mim e eu tenho que traduzir e dizer sim, não e talvez. E para onde a gente vai. Então isso me toma muito tempo. Então eu pego um avião, às vezes eu até, me perdoe se eu fui mal, se eu fui indelicado com alguém que não falei com a pessoa. Cara, eu tô no avião, eu tô lendo relatório, todo lugar. Eu não tenho tido muito tempo para mim, inclusive. Aquilo que sai da sua pauta, de um modo geral, acaba tendo um impacto bastante grande no mercado profissional. Quando nós fizemos o Masterclass, surgiram outros Masterclass. Fizemos imersão. Aí agora imersão total, imersão isso, imersão aquilo. E eu só faço 2 eventos dele. Imersão pré-campanha aconteceu, foi muito bem, não tenho o que falar. E eu vou fazer uma imersão campanha só em junho do ano que vem. Sim. Na portinha. Na portinha. Por que eu resolvi fazer assim? Porque ele só vai tratar da eleição. Então são 4 dias que eu trato do período eleitoral. Tudo que é pré-campanha eu já falei antes.
E agora é operação, agora é outra história. Uhum. Então não adianta eu fazer, tipo, em março. Não adianta fazer abril, tem que fazer em junho. Que aí já acabou a pré-campanha, agora é... Exatamente. É o último tiro. É isso aí. Uhum. E aí você vai olhar para a campanha dia a dia da campanha. Uhum. Bom demais, Marcelo. Por isso que eu estou fazendo essas distinções. Marcelo, agradecer demais, rapaz, você ter vindo Acabou aqui já? conversar com a gente. Já posso Passou rápido, tem mais de uma hora que a gente está conversando. Faz um tempão, mas eu Né? queria ainda botar mais uma. Você quer mais uma? Então faz a ultiminha aí para a gente Faça, não tem poder problema. fazer o Marcelo falar aquela história que ele tem que falar. Marqueteiro não, ele vai ter que terminar aqui falando isso. Então, Marcelo, o propósito dessa questão, ela tem a ver muito com o que eu falei também sobre sua generosidade e essa percepção clara de que tem espaço para muita gente. Claro. Você já em algum momento lá atrás, a gente conversou um pouco sobre a criação da Associação Brasileira de Marketing Político Digital. Você já teve alguns projetos de educação, inclusive o próprio MBA aqui no IDP, do qual eu fui aluno, não é? Além dos cursos que a Academia Vitorino Mendonça tem colocado. O que mais que você está pensando para frente? O que mais você está pensando em termos de formar mais gente? O cara quer te matar, rapaz. Mais gente de ajudar essa quantidade gigante de candidatos que tem no Brasil. Estou pensando em Paris, em Cancún. Pensando em me aposentar, em novembro do ano que vem. É o seguinte, eu estou com 44, eu estou na política há 25. Eu estou dando, assim, quando eu comecei a dar aula de marketing político, era uma área muito patinho feio. A SPM, por exemplo, que eu comecei a dar aula lá primeiro, ela só me permitiu dar uma turma de marketing político depois que eu fiz uma turma de marketing digital. Aí eu lotei uma de marketing digital e ele me autorizou a dar uma de marketing político. Foi desse jeito. Porque eles acreditavam que não ia ter gente. Aí lotou. Aí fiz outra, lotou. Fiz outra, lotou. Aí fiz Masterclass, lotou. Aí eu fui fazer MBA. Lotou também. Uma turma de MBA média tem 30 alunos. A sua turma tinha 80. A segunda turma tinha 100. Tem 100. E você vê, a gente lançou o curso para vereador, que é a base da pirâmide. Foram 13 mil alunos em 2020. É puxado. Então, a gente fez produto para o profissional no Guia do Marketing Político, no Imersão. Fez produto para quem já é experiente no MBA e o Imersão. Fez produto para a base da pirâmide. Mas eu ainda não estou satisfeito. Então o Nilson tem razão. O Nilson é sacana, entendeu? Eu sei onde ele quer chegar. E assim, tem uma coisa que a gente está começando a desenhar, que é agora uma faculdade específica de política. Muito bom. Claro que, assim que eu falar, vai ter 5 que quer fazer também. Eu falo, aonde eu sento, os caras querem sentar junto. Se uma hora eu sentar errado, eles estão ferrados. A gente vai lançar isso daqui a algum tempo, nós estamos em processo de montagem. Aí, oportunamente, eu vou dar mais detalhes, Sim. Inclusive... Voltaremos a conversar. Voltaremos a conversar, porque vocês vão ficar muito surpresos da união de forças que eu fiz para montar essa universidade, mas é um nome muito grande na política. Sim. Então, é um profissional do marketing e um político. E a gente resolveu fazer esse negócio para realmente ofertar esse tipo de conhecimento para a base. Eu acho que isso pode mudar muito as coisas. Na campanha, não só nas campanhas faltam profissionais, como também em todas as instituições. Você tem sindicatos, órgãos do legislativo, órgãos do judiciário, você tem os partidos municipais, estaduais, mais o nacional, mais todo mundo que é nomeado para trabalhar. Olha o tamanho desse mercado. O ecossistema é gigante, né? Aí você vê que eu vou para um MBA, eu passo tudo mesmo, não tem problema nenhum. Eu vou para uma imersão, eu passo toda a minha metodologia. Porque o que vai acontecer é o seguinte, eu vou fazer no máximo, gente, mais 3 ou 4 processos eleitorais. E acabou para mim. E aí? Dá para fazer tudo isso e sair de cena feliz? Dá, lógico que dá. Mas eu vou ficar muito mais feliz se eu tiver deixado preparado uma geração que vai para frente com isso, né? Isso é mais gratificante do que qualquer outra coisa. Só que se eu deixar para pegar o cara da pós e não pegar ele na graduação, eu estou cometendo um erro. Então a graduação agora vai ser o caminho.
já para pegar ali no início, vamos desmistificar esse negócio que marketing político, patinho feio, que a administração pública não é o melhor caminho. Não, gente, tá cheio de gente aí querendo entrar. É verdade. E tem mercado. Que bom. Não, eu não disputo mercado. Eu não vou atrás de cliente. Sim. Não vou. Eu não me lembro. Ontem eu estava conversando com um cara que vai ser candidato a prefeito de uma capital e tá pensando em me contratar e tal. Ele falou, Vitorino, já vieram 3 marqueteiros atrás de mim. Eu falei, é sério? Ele falou, é. Eu não me lembro, na minha carreira, o dia que eu fui atrás de um cliente. Sempre foi um indicando. E você sabe por quê? Porque vamos olhar para aquela câmera lá e vamos falar, marqueteiro não! Obrigado demais, Marcelo. Marcelo, obrigado. Obrigado, viu? Espero que tenha servido. Boa, bom demais. Alcateia Cast. Chegamos ao final dessa jornada. Eu quero agradecer a cada um dos convidados que esteve aqui, compartilhou conhecimento. Quero agradecer você também que está nos acompanhando e que volte para as próximas edições. Contamos com a sua presença assistindo os programas da Ligue TV e os programas da Alcateia Cash. Vamos juntos.